Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal 5 Curiosidades. Hoje, vamos mergulhar num caso chocante que aconteceu aqui em Colares, no Pará. OVNIs invadiram o céu, atingindo moradores com luzes misteriosas que deixaram marcas e mudaram vidas. Preparem-se para conhecer todos os detalhes desse mistério que ainda fascina. Vamos para o vídeo. Esse caso é um dos mais violentos envolvendo extraterrestres já registrados. Em Colares, uma cidade pequena na região do delta do rio Amazonas, com cerca de 2.000 moradores na época, tudo começou no final dos anos 70. A cidade vivia da pesca e da agricultura, um lugar simples, sem relatos de coisas estranhas até então. Em agosto de 1977, começaram as aparições. No dia 14 de setembro, por exemplo, Abel Trindade estava em casa, às 9h30 da noite, ouvindo rádio. De repente, uma luz azul atravessou o teto. Ele ficou paralisado, sem conseguir gritar por ajuda. Depois, sofreu com dor de garganta e cabeça por dias. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal 5 Curiosidades e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Outro caso aconteceu na madrugada de 4 de outubro, em Belém. Benedito, um agricultor de 48 anos, viu uma luz azul brilhante pairando sobre uma árvore. Ela ficou ali por alguns segundos e depois se afastou lentamente, sem fazer barulho. Benedito ficou com medo, mas não se machucou. Já Manuel dos Santos, outro agricultor de 40 anos, não teve a mesma sorte. 3 semanas depois, quando uma luz forte iluminou a casa, vinda do telhado. Ele tentou se levantar, mas ficou paralisado, sem conseguir gritar. Depois de alguns minutos, conseguiu se mexer, mas o lado esquerdo do corpo ficou dolorido e dormente por mais de uma semana. Nos dias seguintes, ele viu muitas luzes no horizonte, bem baixas, que aceleravam, diminuíam e sumiam de repente. No dia 23 de janeiro de 1978, Manuel Filho foi à praia encontrar os amigos para pescar. Chegando lá, viu uma luz estranha sobre a praia, vinda de um objeto de uns 3 metros de largura por 1,5 metro de altura. Era escuro, meio transparente, com uma luz verde azulada por baixo. Manuel correu para chamar o irmão, mas, com medo dos OVNIs, o irmão não quis ir. Quando voltou, os amigos estavam na praia e todos viram o objeto ir embora em alta velocidade. Esses são só 4 de mais de 300 relatos de avistamentos em Colares e arredores em 1977 e 78. Muitas pessoas contaram que viam luzes à noite e eram atingidas por raios. Algumas mostravam marcas de queimadura e cicatrizes. Outras tinham sintomas estranhos, como queda de cabelo onde a luz bateu, erupções na pele ou dormência. A situação ficou tão séria que muitos moradores começaram a deixar a cidade. O prefeito de Colares e líderes de umas 30 vilas próximas pediram ajuda ao governo brasileiro, que enviou a Força Aérea. O prefeito disse que não havia paz naquela época. Muitas mulheres e crianças foram embora da ilha, enquanto os homens ficavam para proteger suas casas. À noite, eles faziam fogueiras e atiravam coisas pro céu, tentando espantar o que chamavam de chupa-chupas. Os moradores usavam esse nome por causa de uma lenda latina sobre o chupa-cabra, um bicho que ataca gado. Em Colares, as pessoas diziam que os OVNIs eram como chupa-chupas, porque quem era atingido pelos raios ficava com marcas na pele, como se tivessem tirado sangue. Alguns desmaiavam ou tinham anemia depois dos ataques. As luzes estranhas vinham do Oceano Atlântico, o que levou alguns a pensar que os OVNIs saíam do mar, talvez de uma base subaquática na região da Baía do Sol. Os objetos tinham formatos diferentes. Alguns pareciam ovos, outros discos com luzes girando, alguns como guarda-chuvas ou chapéus, de cores variadas, grandes ou pequenos. No dia 29 de outubro, Benedito Campos e sua esposa grávida, Silvia Marie, estavam na sala quando viram um objeto oval prateado do lado de fora, com uma luz verde. A luz atingiu Silvia, que entrou em transe. Ela disse que sentiu as veias incharem. Enquanto Benedito tentava ajudar, 2 vultos entraram na propriedade, um com uma lanterna dourada. Um vizinho correu para ajudar, e os vultos foram embora. Silvia, quase sem reagir, foi levada para a casa do vizinho, e o objeto seguiu eles. Benedito também foi atingido pela luz verde e ficou quase paralisado. O vizinho levou o casal de barco até um posto médico. Silvia ficou internada, com risco de perder o bebê, e Benedito entrou em depressão, chorando muito nos dias seguintes. Outras pessoas também viram figuras dentro dos OVNIs. Em janeiro de 1978, Francisco Henrico de Souza viu uma luz que era parte de um objeto cilíndrico, de uns 4,5 metros de largura por 7,5 metros de diâmetro.
Ele ficou parado, olhando, quando uma porta se abriu, soltando muita luz. Dentro, viu duas pessoas, como se estivessem num carro, sem se mexer. De repente, sentiu como se fosse puxado para cima. Assustado, agarrou uma palmeira. A luz era quente, queimando a pele, e ele sentiu muita dor. Algo quente, como um líquido, foi jogado nele, mas ele não soltou a árvore. Por fim, a porta do objeto fechou, e ele foi embora. Em Santo Antônio do Tauá, no final de outubro, Manuel da Espírito Santo e seus amigos estavam na frente de casa, quase meia-noite, quando viram um objeto em forma de estrela, vermelho alaranjado, vindo do leste. Ao se aproximar, ficou amarelo e parou a uns 18 metros deles. Era um objeto de 1,20 m a 1,50 m de largura, em forma de barril, com 2 tubos, um vermelho e outro azul. A parte de cima emitia luz azul, e dentro havia 2 criaturas, como se pilotassem. Pareciam um homem e mulher, com fones de ouvido e óculos. O tubo vermelho apontou para o grupo e um raio vermelho os atingiu. Manuel sentiu como se tivesse levado um choque, ficou semiconsciente e não conseguia mexer braços nem pernas. O objeto foi embora, subindo e ganhando velocidade. Manuel ficou dormente por alguns minutos até melhorar. Claudemira teve uma experiência ainda mais detalhada. Ela dormia quando uma luz forte a acordou, vinda do teto, queimando seu peito esquerdo. Com muita dor, tentou gritar, mas não conseguiu. O objeto era em forma de guarda-chuva, e dentro ela viu 2 ocupantes com pele clara, olhos orientais e orelhas grandes, vestidos com roupas verdes coladas. Um deles segurava algo como uma arma, que disparou outro raio contra ela. Claudemira desmaiou e ficou com dor de cabeça e fraqueza por dias. Sua saúde nunca voltou ao normal. A médica local, doutora Calvajo, de 22 anos, tratou mais de 30 pessoas que diziam ter sido atacadas pelos raios dos chupa-chupas. Ela viu queimaduras no pescoço ou peito, como marcas de mordida, com 2 furinhos. Muitos pacientes tinham anemia, o que levou alguns a pensar que os raios tiravam sangue. Os sintomas eram febre, dor de cabeça forte, náusea, tremores, tontura e cansaço. As áreas atingidas queimavam, e os pacientes tinham 2 furinhos. A doutora notou que o cabelo caía onde a luz batia e, em muitos casos, não crescia mais. 2 pacientes morreram depois de serem levados para Belém, um com sintomas de gripe, mas o atestado de óbito não mencionou as marcas no peito. A doutora achava que as queimaduras pareciam com as de radioterapia. A Força Aérea chegou 90 dias depois do pedido, com uma equipe de 30 homens, liderada por apenas 6. A doutora disse que, no começo, a Força Aérea pediu para ela convencer os moradores que era só histeria coletiva, mas ela recusou, porque também viu um OVNI. Uma tarde, na rua principal de Colares, ela viu um objeto cilíndrico com 2 criaturas pequenas, de uns 1,20 m, dentro. A investigação, chamada Operação Prato, foi liderada pelo capitão Jorim Jolanda e pelo sargento Flávio Costa. De 1977 a 78, eles entrevistaram centenas de testemunhas e coletaram provas com câmeras e gravadores. Viram os OVNIs várias vezes e até previram onde apareceriam. Tiraram fotos e filmaram, incluindo um vídeo de um objeto entrando no mar. Mas, após 4 meses, a operação foi encerrada. Mesmo assim, os investigadores juntaram um relatório de mais de 500 páginas, com 200 fotos, filmes, desenhos e mapas. Algumas páginas vazaram para a imprensa, e ufólogos reuniram mais de 300 relatos. 20 anos depois, o capitão Jolanda, já aposentado, deu uma entrevista a uma revista de OVNIs. Ele contou que, durante a investigação, acordou à noite com uma luz forte e sentiu uma criatura sem rosto deitar ao lado dele, falando com voz metálica que não queria fazer mal. 3 meses depois, Jolanda foi encontrado enforcado em casa, num suposto suicídio, o que gerou teorias de conspiração, como a de que o governo matou para silenciá-lo. Outras teorias falam de testes de tecnologia da Rússia, China ou até dos Estados Unidos, mas não há provas. Relâmpagos globulares foram sugeridos como explicação para as luzes, mas não explicam as marcas nem os sintomas. Paralisia do sono também foi mencionada, mas não explica queimaduras ou sintomas duradouros. Em 2005, ufólogos brasileiros conseguiram que a Força Aérea abrisse alguns arquivos secretos. Descobriu-se que o Brasil investigava OVNIs desde 1954, com relatos da aeronáutica, exército, marinha e serviços de inteligência. A Operação Prato é um marco na ufologia, mas muitos detalhes seguem em segredo, e várias testemunhas já morreram. É isso, pessoal! Esperamos que tenham gostado de conhecer esse caso incrível que aconteceu aqui no Brasil.
Deixe nos comentários e sugira temas para os próximos vídeos do canal 5 Curiosidades. Obrigado por assistir até o final. Se você curtiu, inscreva-se agora, ative o sino e ajude o canal a trazer mais conteúdos como este. Sua sugestão nos comentários pode ser o próximo vídeo. Até a próxima e continue curioso!